Olá todo mundo, aqui é o Daniel da 91 Escola de Kabbalah, bem-vindos para a nossa aula da energia semanal da porção do Zohar. E, de novo, como sempre, não sei se você está me assistindo na aula completa ou só no trecho gratuito para você aproveitar. De qualquer jeito, obrigado por estar aqui com a gente. E vamos lá, estamos na porção chamada Vayeshev. José, ele é vendido pelos próprios irmãos para ser escravo. Na verdade, ele é vendido por uns nômades que passam no caminho. Então não é que eles sabem para onde foi a encomenda. Tipo, os caras passaram lá e falaram, pega meu irmão, venderam para ele para ser escravo e foi, sei lá, para onde? Vai agora descobrir o cara, né? Não é que tinha GPS e coisas do gênero naquela época, simplesmente se perdeu. E isso, inclusive, foi porque, na verdade, eles queriam matá-lo, eles queriam assassinar o próprio irmão e eles, no final das contas, sei lá, um dos irmãos conseguiu convencê-lo, falou, ah, deixa ele no poço, né? Eles jogaram dentro de um poço, deixa ele no poço e de fato a gente depois se resolve. Enquanto que ele foi chamar ajuda, os outros irmãos estavam lá olhando para o poço, passavam uns nômades, eles tiraram ele do poço e de repente ele viu que, né, tipo, ah, que bom, me salvaram. Não, você vai ser vendido. Agora, se você já viu a versão de desenho animado que tem das histórias bíblicas, que conta inclusive essa história também, você pode descartá-la, jogá-la no lixo e entender que isso é uma porcaria, porque não tem nada a ver com o que de fato aconteceu. Eu quero ler para vocês, no verso do Zohar, verso número 95, para a gente começar a entender o que se trata aqui de verdade. Vayelchu echav lirot et tzon aviem bishchem. Rabbi Shimon amar lirot et tzon aviem miba elei. Mai et? נקוד מאלה דסגה אימהון שכינתה דיהי אימהון שריה בגין דאינון הבו עשרה דאה יוסף להבה אימהון ובנימין יוזיר בביתה ובגין כך אינון הבו עשרה וחד אזלו הבת שכינתה ביניהו ועל דה נקוד מאלה. Ok, o Zohar fala uma coisa interessante. Ouviram falar de uma coisa chamada Shekhinah, ou a Shekhinah. Se fala que os irmãos, na verdade, que eram 12 no total. Agora, o Benjamim, que era o caçulinha, ele era bem pequeno, então ele ficou para trás. Os outros 11 irmãos, que inclui, né, Yosef mais 10, né, são José mais 10, no total 11, eles foram pastar e tal, então estavam lá. E se fala que a Shekhinah estava presente com os irmãos que jogaram no calabouço, queriam matá-lo e depois venderam ele para ser escravo. O que é a Shekhinah? A Shekhinah ela representa a presença divina feminina, ou, em outras palavras, o recipiente corrigido. O recipiente corrigido. Isso, quando a pessoa tem a Shekhinah, quando a Shekhinah ela tem um espaço para residir na pessoa, quando ela reside em alguém, é uma inspiração divina altíssima, altíssima, altíssima. Como, a pergunta óbvia, né? Como pessoas que tinham a Shekhinah residindo neles, eles tiveram, de repente, assim, inspiração divina e fizeram a coisa horrível que eles fizeram. Então, eu vou começar a dar uma resposta, mas a gente vai elaborar essa ideia durante a aula. E a ideia é o seguinte, primeira coisa é, os irmãos de Yosef eram, de fato, pessoas muito, 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 muito evoluídas, muito avançadas. Socialmente além do nosso entendimento de contos que eram elevados espiritualmente. E a real é que assim, diz que José teve uns 2 sonhos, no qual o resumo da ideia dos sonhos é que eles estavam curvando perante ele, estavam, dando para ele esse respeito e se curvar perante ele, era o mais caçula, e foi lá com toda a audácia dele, ainda contou para os irmãos, eu sei que todos vocês vão se curvar para mim. Né? Aí diz que eles tiveram inveja dele. Fala sério, é isso mesmo? Tipo, é isso que precisa para tirar os caras do sério? É isso, um pequeno sonho idiota que ele teve, 2 sonhos que ele repetiu? Essa não foi a ideia. Foi muito mais do que isso. Yosef, realmente, ele viu os irmãos dele fazendo um monte de coisas. Coisas que ele não entendia, coisas que ele julgava serem coisas erradas. Porque pelo mais poderoso e elevado que Yosef era, ele não sabia tudo ainda, ele era bem jovem, na época ele tinha 17 anos de idade. Então, ele julgou os irmãos e foi falar mal deles, ele não quis coisas negativas em casa, ele pensou que ele estava vendo os irmãos comendo animais vivos e tal. Ele viu coisas que ele não entendeu, eles não estavam fazendo nada disso. Eles eram, pelo contrário, fazendo como se fosse salvando os animais. Então,
ele foi lá e falou pro pai, foi dedurar, porque ele achava que a coisa certa de fazer, tem uma coisa tão errada acontecendo, alguém tem que parar eles e falar, eu não sei como fazer isso. Então ele já tinha essa coisa assim, tipo, de ser um chato, né? E o sonho, no final das contas, o que aconteceu? O sonho mostrou para os irmãos, a gente sabe que, vamos ver isso mais para frente, a questão de sonhos e o que você faz com sonhos, que ele teve uma sacada de para onde ele pode chegar e eles tinham medo de que ele usasse o poder dele para o mal. Tá? Essa é a primeira questão. A segunda questão é o seguinte, não importa o que acontece nas nossas vidas, a Shekhinah está aí. É que nesse caso, eu vou explicar que o Zohar fala especificamente, fala que quando fala dos irmãos, que eles falam que eles foram pastar, eles foram tomar conta do gado do seu pai, tem 2 pontinhos, e falamos isso na aula de Zohar passada, que também é mais uma coisa onde aparecem pontinhos. Existem 10 lugares do Antigo Testamento onde aparecem pontinhos. Tem 2 pontinhos em cima de 2 letras. É uma palavra que tem 2 letras. Essa palavra é completamente... Você poderia tirá-la de lá, você não perceberia a diferença no contexto. E essa palavra, inclusive, ela é a representação da luz que vem a partir do infinito até o mundo físico. E se fala que essa é um código que eles tinham a Shekhinah tomando conta deles. Então, o que significa a Shekhinah tomando conta deles? O desejo divino tinha que acontecer. A real é, Yosef tinha que ir para o Egito. Ele sabia disso. Ele sabia no fundo da alma dele, mas falou, tenho 17 anos de idade, vou para o Egito, pessoas estranhas, costumes diferentes, sabe? O avô dele, Abrão, foi lá, quase que mataram o Abrão, sabe? Um monte de problemas. Não é para mim esse negócio, é um erro. Mas quando ele teve um outro sonho no qual os irmãos vão se curvar perante ele e tal, ele achou, nossa, que incrível, né? Tipo, eu não fui para o Egito e agora que sonho que eu recebi? E na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Era uma sequência de coisas que tinha que acontecer, é que uma coisa Joseph cancelou, outra coisa ele deu força.